Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 1. Dando prosseguimento ao que nós estávamos vendo na última aula, nós vamos continuar comentando um pouquinho a respeito desse dimensionamento das linhas de distribuição. Em particular, nessa aula de hoje, a gente vai estar tratando com vocês como que a gente faz para dimensionar as linhas secundárias e as linhas de alimentação. Conforme eu falei para vocês, na aula anterior, a gente focou o dimensionamento da linha principal ou do tronco principal, que é basicamente a conexão entre a sua central geradora com a sua fábrica. Para vocês entenderem melhor como é que é subdividida essa questão das linhas secundárias, linha principal e linha de alimentação, eu trouxe para vocês esse exemplo desse chão de fábrica. Tá? Nós temos aqui nossa central de ar comprimido, ela produz o ar e é distribuída através do nosso tronco principal, que por acaso aqui está dando a volta da nossa fábrica. Tá? As nossas linhas secundárias seriam essas linhas aqui mostradas. Tá? Nós temos nesse exemplo aqui 10 linhas secundárias, que podem ser representadas como, por exemplo, seções da fábrica, podem ser agrupadas dessa forma, para vocês entenderem melhor. Tá? E cada linha secundária ela vai ter vários equipamentos, em que em cada equipamento nós teremos uma linha de alimentação. Então as nossas linhas de alimentação seriam representadas por esses pontinhos pretos aqui. Cada pontinho preto, isso aqui seria uma linha de alimentação. Ok? Só para exemplificar para vocês. Então como é que a gente faz para proceder ao dimensionamento das linhas secundárias? Só reforçando com vocês, para esse exemplo específico nós temos 10 linhas secundárias e elas são idênticas, tá? É uma situação hipotética em que todas as nossas linhas secundárias precisam da mesma vazão de ar comprimido. Só para questão de facilidade na hora da gente fazer o nosso exemplo aqui com vocês. Mas vamos lá, tá? As características dessas linhas secundárias são: nós temos aí um comprimento de tubulação linear de 11 metros, tá? Nós vamos admitir também uma perda de carga aí de no máximo 0,3 kgf por centímetro quadrado. A pressão de regime, que é a pressão com a qual eu produzo o meu ar comprimido, com que o meu compressor ele produz esse ar comprimido, é de 9 kgf. Eu vou precisar de um volume de ar corrente total na nossa fábrica, tá, gente? Vou reforçar isso aqui com vocês. Esse aqui é o volume total da fábrica, de 300 metros cúbicos por hora. A expansão será de 60%. E eu possuo 10 linhas secundárias iguais, ok? Isso aqui também vai ser bastante importante quando nós procedermos ao dimensionamento. Nessa linha secundária nós temos 3 T's roscados com fluxo pelo ramal, uma válvula do tipo gaveta, uma curva de 90 graus de raio longo e um cotovelo comum de 90 graus. Tá? Para vocês enxergarem melhor a descrição dessa linha secundária, eu trouxe para vocês uma figura. Tá? Então aqui nós temos as nossas linhas secundárias. Aqui a gente tem o cotovelo comum de 90 graus, os T's com fluxo pelo ramal, tá? A gente tem esse cara e esses dois caras aqui. Tá? Nós temos aí nossa válvula do tipo gaveta mostrada aqui abaixo. E nossa curva de 180 graus de raio longo. Tá? E essa curva aqui também, nós temos ela. Ok? Então vamos proceder ao dimensionamento dessa linha secundária. Vamos lá. Cálculo do volume da área de ar por linha secundária. Conforme eu falei para vocês, tá? A nossa fábrica ela consome um total de 300 metros cúbicos por hora. Tá? Só que nessa fábrica em específico, cada linha, nós temos 10 linhas idênticas, tá? E cada linha vai consumir então um total, que vai ser a vazão mais a expansão dividido pelo número de linhas secundárias. Tá? Então nós vamos considerar a vazão total, que é 300 mais 60%. Então nós vamos ter um total de vazão de 480 e nós vamos dividir esse total de vazão pelas 10 linhas secundárias. Então a gente vai ter um total de 48 metros cúbicos por hora. Isso aqui seria o que cada linha, já considerando a expansão da nossa fábrica, que cada linha secundária iria consumir daqui 10 anos. Beleza? Vou reforçar com vocês. Essa vazão de 48, ela não necessariamente seria igual para todas as linhas. Tá? Você poderia ter uma linha secundária em que um equipamento ele consumiria mais. Tá? Então, para aquela linha secundária em específico, você faria o cálculo do consumo de ar comprimido em particular. Então, por exemplo, teria um equipamento que consome mais
eu faria a contabilização desse equipamento que consome mais naquela linha secundária, que resultaria em uma vazão maior para aquela linha, ok? Mas para efeito de simplificação, nós vamos utilizar valores iguais para todas as linhas secundárias. Feito isso, pessoal, nós precisamos então encontrar o diâmetro de referência para nós então pesquisarmos na nossa tabela os comprimentos equivalentes dos nossos componentes pneumáticos, tá? De início, como a gente não sabe a bitola da nossa tubulação, nós vamos utilizar apenas o comprimento linear, que seria de 11 metros, tá? Então nós vamos jogar esse valor de 11 metros juntamente com essa vazão de 48 naquela nossa fórmula que eu já mostrei para vocês na aula anterior. Então, jogando os valores aqui, nós temos, então, o Q, que vai ser 48, o LT, que vai ser 11, né, porque a gente só sabe o valor do comprimento linear a priori, o ΔP, que é a nossa queda de pressão, que é 0,3, e a nossa pressão de regime, que é 9 kgf por centímetro quadrado. Substituindo, nós vamos ter o valor de 15,42 milímetros, tá? Que olhando na tabela de tubos comerciais, a gente determina que o próximo valor comercial acima é um tubo correspondente a meia polegada. Com esse valor de meia polegada em mãos, então nós podemos agora pesquisar as nossas singularidades e descobrir qual que seria o comprimento equivalente para cada um daqueles componentes. Então vamos lá. Para o primeiro componente, que é o T com fluxo pelo ramal, para uma linha de meia polegada, nós temos que esse cara seria equivalente a 1,3 metros de tubulação. Então, a perda de carga nesse T com fluxo pelo ramal seria a mesma perda em 1,3 metros de tubulação de meia polegada. Ok? Vamos ao próximo. Para a nossa válvula gaveta, nós temos uma metragem de 0,17. Para a nossa curva de 90 graus com raio longo, a gente vai ter uma metragem de 0,67 metros. E para o nosso cotovelo comum de 90 graus, nós vamos ter aí uma metragem de 1,1 metros. Tá? Trazendo todos esses valores para a nossa tabela e multiplicando pelas quantidades, nós vamos ter ao fim aí uma metragem a mais, né, equivalente de 5,84 metros. Feito isso, então, nós vamos pegar esse valor de 5,84 e somar com a quantidade de tubulação linear, que seria os 11 metros que nós utilizamos anteriormente. Então, nós vamos ter um comprimento total agora, atualizado, né, de 16,84 metros. Feito isso, nós podemos pegar esse valor, então, jogar na nossa fórmula novamente para obter o comprimento final, né, que seria aí atualizado de 16,8 milímetros, né? Vocês reparam aí que no cálculo anterior nós obtivemos um valor de 15, alguma coisa, né? Que resultou para nós em um tubo de meia polegada. Agora, com o acréscimo desses componentes, a gente obteve um tubo de 3/4 de polegada. Aumentou um pouquinho em função da perda ocasionada pelos componentes inseridos na nossa linha de ar comprimido. Ok? Beleza. Por último, pessoal, com relação às linhas de alimentação, eu gostaria de propor que vocês tentassem fazer o cálculo dessa linha aqui em específico, cujas características são as seguintes. Comprimento de tubulação linear de 5 metros, a perda de carga e a pressão de regime são as mesmas que nós estávamos utilizando no exemplo anterior. O volume de ar corrente em cada linha secundária, isso aqui é importante, tá, pessoal? É um volume de 48 metros cúbicos por hora. Lembrando que em cada linha secundária nós temos 3 linhas de alimentação idênticas, então nós precisamos dividir esses 48 para as 3 linhas, então seria 48 dividido por 3, tá? E nessa linha de alimentação nós temos as seguintes singularidades: um T roscado com fluxo pelo ramal, uma válvula do tipo gaveta e uma curva de 90 graus de raio longo, conforme vocês podem ver aqui na figura anterior, tá? Curva de 90 graus, válvula do tipo gaveta e um T roscado com fluxo pelo ramal, tá? Então resolvam para mim esse exercício. Eu não vou pedir para vocês entregarem para mim, isso aqui é mais a cunho de prática para vocês, tá? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.